Prezados e estimados irmãos, irmãs, nós estamos presentes na casa do nosso Deus, junto aos santos e anjos da glória celeste, bem como também junto com a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, para a realização da nossa santa reunião desta noite. E assim sendo, irmãos, eu elevo a minha saudação a todos os presentes e desejo que a bênção do nosso glorioso Deus, Pai, de Jesus, da Santa Vó Rosa, esteja no viver presente de todos os irmãos, proporcionando à sua pessoa, irmãos, algo muito importante, lhes dando saúde, lhes dando paz, lhes dando, irmãos, a felicidade dos céus, para que todos possam ser prósperos deste amparo, desta bênção e deste encontro espiritual do nosso glorioso Deus, visto que os senhores fizeram uma ótima escolha nesta noite, deixaram seu lar, deixaram seus afazeres, mas uma coisa os irmãos não deixaram, de estar presente na casa de Deus, na presença dele, da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, buscando algo importante para o seu espírito e também a sua fé, lhes abastecendo, irmãos, com as palavras que logo mais nós receberemos do reino dos céus. Assim sendo, irmãos, eu convido todos que estão assentados, por gentileza, se colocar em pé, e nós vamos realizar nossa oração inicial, rogando a Deus, ao nosso eterno Pai, que nos concede sabedoria, que nos concede o amparo dos céus e também, irmãos, toda a inspiração para que tenhamos uma reunião muito feliz, abençoada, acompanhada por Ele, Deus, pelo Santo Irmão Aldo e pela Santa e querida Vó Rosa. Vamos assim orar. Senhor Pai, neste momento nós já estamos prostrado na presença do Senhor, prostrados, ó Pai, na presença do Teu amado Filho Jesus, e também na presença da nossa querida e Santa Vó Rosa, o Consolador, na presença do Santo Irmão Aldo, da nossa querida Virgem Mãe Maria Santíssima, ó Pai, nesse momento tão sagrado para nós, onde deixamos o nosso lar e viemos ao encontro da nossa reunião, alimentarmos o nosso espírito, a nossa fé, para sermos felizes e bem-aventurados em nossa caminhada enquanto estivermos aqui nesta terra. Porém, Santa Vó Rosa, nesse momento, nós muito agradecemos a Senhora pela semana de trabalho, por mais esses dias de vida que a Senhora tem nos concedido, junto com Deus, junto com o Irmão Aldo, junto com a Virgem Mãe Maria Santíssima, dando a nós uma oportunidade de vivermos felizes e bem-aventurados nesta terra. Também, ó Santa Vó, eu venho por meio da Senhora e o nosso querido primaz Irmão Aldo, suplicar-lhes a tua bênção preciosa para todo o transcorrer da nossa reunião. Querida Vó, estamos iniciando o nosso trabalho, como também em outras congregações já iniciaram, outras estão iniciando, e nós contamos com a presença da Senhora, do Irmão Aldo, dos anjos e do grande poder do Pai em nosso meio, abençoando todo o nosso trabalho, bem como o trabalho do coral, que é uma linda atividade nesta Igreja Apostólica, garantida por Jesus através da Senhora, porque muito nos alegra, muito enaltece a nossa reunião, querida Vó, todos os hinos que assim eles apresentam em louvor e gratidão à Senhora e ao nosso eterno Pai. Também, Santa Vó Rosa, quero nesse momento pedir a bênção da Senhora para os colegas, diaconisas, obreiros e o meu trabalho de púlpito à Santa Vó, que logo mais irei deixar nestes corações a palavra do boletim interno da Igreja Apostólica, que é uma semente divina para todos nós. E ao
ser plantada, ela possa germinar e os nossos irmãos possam dar bons frutos, ouvindo assim a palavra de Deus, a palavra de Jesus e do Consolador. Santa Vó Rosa, irmão Aldo, certo de que a Senhora já está conosco e também a Virgem Maria abençoando todo o nosso trabalho. Declaramos a nossa reunião iniciada em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo e em nome de todos os santos e anjos do reino dos céus que já faz presente entre nós. Amém. Vamos cantar o hino número 1, Igreja Forte. Os irmãos que têm seus lugares podem se ocupar. E nós vamos prosseguir a reunião com um ato precioso de adoração ao nosso Deus, cantando os hinos que foram escolhidos para a nossa reunião, na mais perfeita união de toda a igreja, louvando, glorificando o Pai Celestial, Consolador e o Santo Irmão Aldo. Vamos cantar o hino, irmãos, Povo do Senhor, 36. Quanta felicidade existe no povo do Senhor, quanta alegria de viver no seu amor, no amor de Jesus. Temos santidade, temos vida e luz, e sempre alegre este povo sempre está, sim, porque no céu um dia com Deus viverá, lá no céu com Jesus, com mais santidade, com mais vida e luz. Dando prosseguimento, convido nossos irmãos para cantarmos também o hino 56, A Santidade de Deus. A santidade de Deus é perfeita, é eterna. Ó justiça de Deus é perfeita é em tudo perfeito. Ele é nosso Pai
Também nós vamos cantar o hino de número 72, Ser Fiel. Ser fiel, para Deus teu agradar. Ser fiel, pra Jesus comigo estar. Ser fiel, para ver o seu poder. Ser fiel, pra na glória de Deus eu viver. Encerrando esta parte, nós iremos cantar o hino Amar, Servir, 77. Amor, servir a todo o reino do céu. Amor, servir a Santa Igreja de Deus. Com amor fiel trabalhar, lutar pelo reino do céu. Pois quem ama serve, amar é servir e dar-se a si mesmo a Deus. Agradeço todos os irmãos que participaram dos nossos hinos, em louvor e adoração ao nosso glorioso Pai Celestial. Também a Jesus, a Maria Santíssima e a Santa Avó Rosa. Irmãos, é muito bom, irmãos, a pessoa poder, todas as reuniões, glorificar ao nosso Deus com os cânticos, uma vez que agradecido nós estamos pelo amparo, pela companhia deles que envolvem a nossa vida, o nosso ser. Por isso é muito bom nós expressarmos o nosso amor e a nossa dedicação através dos cânticos ao nosso glorioso Deus. Portanto, agora o coral da nossa congregação irá apresentar os hinos também que foram preparados para a nossa reunião. O hino primeiro que eles irão apresentar, Obreiros Opostos.
Aqui diz assim: estimados irmãos e irmãs apostólicos, por meio destas palavras reafirmamos o nosso compromisso de bem servir ao reino dos céus. E a esta Santa Igreja Apostólica, neste momento tão difícil, pedimos o seu apoio financeiro e a compreensão para que o trabalho de nossa Igreja continue sendo realizado nesta sublime missão de salvação. Note bem, irmãos, que a preocupação da Igreja Apostólica é de retirar, irmãos, as pessoas que estão nesse mundo no sofrimento, na angústia, no tormento, e familiar elas junto a nós, para que possam então elas gozarem desta paz, deste alento espiritual, desta igreja, irmãos, que para nós é uma dádiva do reino dos céus. Então aqui em nosso boletim continua dizendo: irmãos, sejam caridosos para com a sua igreja, para que a nossa obra de fé e caridade seja cumprida de acordo com a missão que Deus o Pai e Jesus deram a Santa Avó Rosa, a ele, Santo Irmão Aldo, e a sua igreja, de proporcionar paz aos corações, salvação, libertação e felicidade. E todos os que buscarem nesta igreja o verdadeiro alimento espiritual, a felicidade para a sua vida, sua família e também o seu lar. Irmãos, é o que nós encontramos no seio desta igreja. É o que nós encontramos, irmãos, todas as semanas, nas palavras que vêm diretamente do reino dos céus. Graças a Deus, irmãos, a família apostólica é um povo bem-sucedido. É um povo maravilhoso, irmãos, que, como diz a letra daquele hino, dá gosto de se ver. Porque, irmãos, em nosso lado não falta a companhia de Deus, nem de Jesus, nem da Santa Avó Rosa e nem do Santo Irmão Aldo. Eles estão sempre ao nosso lado, caminhando conosco. E nada nos falta. Temos de tudo, irmãos. Por isso que nós somos uma família bem-sucedida na igreja, família apostólica, família do Consolador. Aqui diz assim, olha: irmãos, confiem e façam seu esforço para cooperarem com a nossa igreja, com seus dízimos, com suas ofertas, e nos ajudem a levar avante a missão desta santa igreja. Precisamos deste esforço financeiro, pois temos muito a fazer, seja através de novas congregações, reformas, construções, manutenções, tanto na sede como nas congregações. Novos programas radiofônicos, a Hora Milagrosa, para manter e aprimorar o envio de nossos pastores às nossas congregações e cumprir com o compromisso e todo o trabalho administrativo de nossa amada Igreja Apostólica. Então os irmãos podem observar, irmãos, que a responsabilidade está sobre a igreja. A igreja é nós. É nós que fazemos parte desta igreja. Recebemos, irmãos, em nossas mãos, o convívio do nosso Deus, para poder também ajudar Ele na obra de salvação. Porque quando os irmãos fazem as suas ofertas, deposita, irmãos, sobre a salva, os irmãos estão ajudando o nosso Deus a realizar uma grande obra de salvação. Porque, irmãos,
não é só através do nosso púlpito de congregações, mas vejo os irmãos que também através do nosso programa radiofônico A Hora Milagrosa, onde as emissoras alcançam quantas e quantas almas sedentes da graça de Deus. Então, irmãos, ali chega, naquele lar, naquela família, um dos maiores alimentos espiritual dos céus, que é a palavra do nosso Deus, que chega irradiando naquele lar. Seja através do rádio, seja através da internet, né? Seja até mesmo através do seu próprio celular. As pessoas às vezes estão ali procurando alguma coisa e encontram, se deparam com a hora milagrosa sendo irradiada. E ali, irmãos, as pessoas alimentam o seu espírito, a sua fé. E são pessoas então bem-sucedidos na obra do nosso Deus, com a palavra da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Então, prezados irmãos, finalizando esta leitura, diz assim: confiamos no seu amor, na sua ajuda, e lhes enviamos o nosso abraço fraternal, e tenham muita paz, saúde e felicidade, com as preciosas bênçãos de nosso Deus, nosso Pai, de Jesus nosso Senhor, da nossa Virgem Mãe Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Santo Consolador. Irmãos, lembre-se que quando você estende a sua mão sobre a salva, os olhos de Deus estão voltados para a sua pessoa, onde ali Ele concede, irmãos, tudo que está no final desse boletim. Ele lhe concede saúde, lhe concede paz, lhe concede felicidade, e as preciosas bênçãos dos céus recaem sobre você, para que você possa ser uma pessoa muito feliz e abençoada. E, dando os passos da sua vida, de Deus receberá um grande amparo para ser-lhes muito feliz e bem-aventurado. Amém. Faço uma oração para consagrar as ofertas. Glorioso Deus, nosso Pai Celestial, te agradecemos, meu Pai, por mais este encontro espiritual, quando nesta oportunidade, nós unidos como família apostólica, iremos estender as nossas generosas mãos para ajudar o Senhor, levar essa obra tão linda de salvação e espalhar a mesma sobre os quatro cantos desta terra. Pai, nesse momento eu rogo-lhes a bênção do Senhor, da Santa Vó Rosa, da Virgem Maria, do Irmão Aldo, para todas estas vidas presentes, concedendo aos teus filhos o que diz a palavra do nosso boletim: muita saúde, muita paz, muita felicidade, e que a preciosa bênção do Senhor, o Pai, possa ser recaída sobre os teus filhos, sobre o seu trabalho, onde eles ganham assim o seu ganha-pão, seja na cidade, na lavoura, no comércio, na indústria, onde, Pai, os teus filhos trabalham. Derrame a tua bênção, derrame, ó Pai, o teu amparo, para que eles possam ser bem-sucedidos na sua vida espiritual e também na vida material. E agora, o Santa Vó, em nome da Senhora e do Santo Irmão Aldo, eu lhes peço para que, junto com Deus, consagre as ofertas dos teus filhos para o crescimento da obra do nosso Deus Trino aqui na terra. Amém. Nossas irmãs percorrerão o salão e os irmãos em seus próprios lugares poderão fazer as suas oferendas.
Agora convido os irmãos para a participação do hino Alento da Vida, de número 27.
Muito bem, irmãos. Dando sequência à nossa reunião, ouviremos então o último hino da programação desta noite. Ações de graças a Santa Avó Rosa, de número 43.
Muito bem, irmãos. O momento é chegado, que nós estamos esperando a mensagem da Igreja Apostólica. Antes de iniciar ela, irmãos, eu quero agradecer a presença de todos os senhores, senhora, das crianças, dos jovens, do nosso ministério presente. Eu lhes agradeço em nome do Santo Irmão Aldo. E o meu convite agora é que todos participem deste alimento dos céus. O nosso boletim hoje, irmãos, 3.469, ele está trazendo uma mensagem, irmãos, muito linda da Semana Santa, quando então está nos preparando para poder, na próxima semana, tomar a Santa Comunhão, alimentar do corpo e do sangue de Jesus, para poder, irmãos, nós sermos fortes e vencermos o pecado, vencermos a tentação e vencermos todos os obstáculos da vida. Por isso que Jesus, ele dá do seu sangue, do seu corpo, para poder nos alimentar. E assim termos uma nova vida com ele, Jesus, com a Santa Avó Rosa e com o Santo Irmão Aldo. Principalmente, irmãos, reavivando a nossa disciplina, a nossa doutrina, lembrando das palavras dele, Jesus, dita no seu Evangelho, nós vamos ouvir agora. Então, por isso, meus irmãos, a Igreja Apostólica, ela nos dá essa mensagem nesta semana, nos mostrando um exemplo muito lindo de Jesus. E os irmãos irão ouvir agora, né? Eu disse, o momento é chegado, para que todos nós, então, alimentamos da palavra do nosso Senhor Jesus, como família apostólica, como família do Consolador e do Santo Irmão Aldo. Irmãos, a mensagem diz assim: a Semana Santa e a Páscoa em família. Uma das últimas coisas que Jesus quis fazer, em companhia de seus discípulos amados, antes de ser entregue ao sacrifício por nós e marchar para a cruz, foi celebrar a Páscoa, pois nela pretendia instituir a Santa Comunhão, Santa Ceia ou Eucaristia, promulgar seu novo mandamento e fazer suas mais gloriosas promessas. Irmãos, uma delas foi o Consolador, outra foi o Santo Irmão Aldo. Irmãos, veja que se não fosse o Consolador e o Santo Irmão Aldo, como nós iríamos conhecer a profundeza dos mistérios do nosso Senhor Jesus? Como nós iríamos conhecer? Não teria fim, irmãos, e nem teria também jeito de nós conhecer. Mas quando Jesus preparou o Consolador, preparou o Santo Irmão Aldo, então, irmãos, visto que eles fizeram uma linda intermediação entre os céus e a terra, e nos mostrou isso com muita profundeza. Porém, irmãos, os ensinos de Jesus chegaram até nós através do Consolador, através do Santo Irmão Aldo. Irmãos, o Irmão Aldo nos ensinou a mais pura verdade dentro do Evangelho do Reino dos Céus, conforme está mostrando nesse boletim. E os irmãos irão tomar conhecimento, né? A Páscoa dos hebreus, na chamada Semana Santa, começava no domingo de Ramos, que lembra a entrada de Jesus em Jerusalém, ocasião em que as pessoas cobriam a estrada com mantas e folhas de palmeira para comemorarem a chegada. A Páscoa era uma festa memorável,
pois comemoravam a liberdade e a família, ou melhor, a união e a família, a liberdade do cativeiro do Egito, da escravidão e das garras do faraó, e uma união da família na partilha do pão e na partilha do vinho. Tudo isso para lembrar e ensinar às novas gerações a manifestação do grande poder de Deus, que com mão forte e poderosa, com grandes sinais, prodígios e maravilhas, libertou o seu povo do jugo do faraó e do seu governo tirânico, injusto e explorador, sobre o qual eles gemeram, cativos, de sol a sol. Tanto suplicaram a Deus por um libertador que veio através do santo profeta Moisés, o legislador, e depois através de Jesus, o Salvador. Então veja, irmãos, que aquele povo, que estava sendo eles escravizado nas mãos daquele rei faraó, aquele rei perverso, então Deus ficou com pena deles e enviou o santo Moisés e depois também enviou Jesus para poder então retirar os seus filhos da mão daquele rei perverso que tanto massacrava aquele povo, irmãos, de sol a sol. E aqui o nosso boletim confirma dizendo estas palavras, Quando diz assim: tudo isso para lembrar e ensinar às novas gerações a manifestação do grande poder de Deus, que com mão forte e poderosa, com grandes sinais, prodígios e maravilhas, fez tudo pelo seu povo. Então, irmãos, aqui continua dizendo, essa comemoração da Páscoa, da liberdade, de reunião em família, e o Mestre Jesus quis compartilhar com seus discípulos naquela Semana Santa, depois de prepará-los por 3 anos na doutrina do Evangelho do Reino dos Céus. Foi por isso que eles trouxeram e anunciaram: é chegado a vós o reino dos céus. O reino dos céus está entre vós, no meio de vós. O reino dos céus está dentro de vós. Palavra de Jesus, irmãos. Muito lindas as palavras dele. E terminará Jesus respondendo a Pilatos, quando este perguntará sobre a sua missão. Naquele momento memorável, Jesus então lhe diz: eu vim dar bom testemunho da verdade. Era Jesus anunciando a verdade dos céus, para que quem tivesse ouvidos. Nós somos o reino dos céus na terra. Hoje, de modo, nós afirmamos, do mesmo modo, em todas as nossas reuniões, quando cantamos o hino número 1 do nosso inário, nós somos a Igreja Apostólica, a igreja que é integrante do poder celestial, ou seja, do reino dos céus nesta terra. Jesus afirmou, irmãos, que era o pão vivo que desceu dos céus, que ia dar esse pão, que era o seu corpo, no sacramento da Santa Comunhão. Disse também que era a videira verdadeira, que ia dar o fruto da videira, o suco da uva, isto é, a vida do seu sangue, na Santa Comunhão, instituída naquela noite memorável. Então veja, irmãos, que esse ato importante ficou para nós, apostólico. Todas a Santa Comunhão, nós fazemos a montagem da mesa na frente do altar da nossa igreja. Ali, irmãos, preparado por nossas irmãs, geralmente as diaconisas, pastores, obreiros, que ajudam.
ali é preparado um simples pães e um simples suco de uva, que após a bênção que o pastor desce do altar e faz a unção daqueles elementos, eles deixam de ser então um simples suco de uva e também o pão que deixa de ser o pão e passa a ser o corpo do nosso Senhor Jesus. A oração, irmãos, naquele momento, ela dá a transubstanciação dos elementos. E ali Jesus, então, juntamente com o Pai e os anjos, em especial a Santa Avó Irmão Aldo, ungidos, são transformados. E toda a igreja participa, para poder, irmãos, ter um espírito forte, enriquecido de toda a unção do reino dos céus, para viverem muito felizes nesta terra. Por isso que é muito importante todos os apostólicos, as apostólicas, as crianças, os jovens, participar da Santa Comunhão. Jesus deixou isso para nós. E aqui no boletim ele afirma: saibam que foi numa quinta-feira santa que Jesus instituiu a Santa Comunhão com seus discípulos em família, porque Jesus a santificou com a sua gloriosa promessa e o seu mandamento, dia que antecede a sexta-feira da paixão, pelo seu grande amor e sacrifício por nós. Dia em que antecede o sábado da aleluia, quando ficou esperando no silêncio a hora da sua aleluia, da sua aparição. Disse que antecede o domingo de Páscoa, quando ressuscitou ele, triunfante e vitorioso sobre a morte, provando que era o Senhor da vida, e vida tinha para dar, e que a morte não fazia parte do seu reino, isto é, de seu Pai, que ele o anunciava. A morte não teve domínio, irmãos, sobre Jesus, pois ele é o príncipe da vida, o Cordeiro Pascual, o qual o Senhor da ressurreição, e nenhum agente da morte poderia manter sobre domínio sobre ele, pois ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E sua vida sobre a morte foi comprovada por muitos. Atualmente, esse dia da Páscoa é comemorado, irmãos, comemorado com o dia da gloriosa ressurreição de Jesus, provando que a morte e o seu império não tinha nenhum poder, ou seja, o domínio sobre ele. E mesmo que, aparentemente, ele, Jesus, tivesse ficado 3 dias no seio da terra, foi para valorizar ainda mais seu ressurgimento e ressurreição, ao instituir a vida e a verdadeira Páscoa. Foi no dia que instituiu a Santa Comunhão que Jesus promulgou o seu mandamento e que ele disse: amei-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. E vocês, então, sua gloriosa promessa sobre a vida do outro Consolador. Promessa que se cumpriu em nossos dias, perante a Santa Avó Rosa, e que veio também nos revelar Jesus e a verdadeira Páscoa. Páscoa para comemorar não apenas uma liberdade física corporal, mas sim para festejar a eternidade com Deus e com seus santos, com a grande família celestial. Aproveite a Semana Santa, irmãos, e o domingo de Páscoa para comemorarem e terem a comemoração da reflexão sobre a importância e o significado da família. Época propícia para o perdão, para o arrependimento, para a adequada, para a recompensa, a importância da doutrina e da disciplina. Momento oportuno também como tempo de aprendizado e renovação. Jesus se sacrificou pela família de Deus,
na terra, mas ressuscitou e garantiu também a nossa ressurreição, para vivermos para sempre. O sacrifício de Jesus e a ressurreição são a garantia das preciosas promessas e o bem-aventurança com os quais a vida e a eternidade da nossa alma, isto é, a vida também do Espírito Consolador e a promessa de que haveria um só rebanho e um só pastor e a formação da sua igreja apostólica, fatos que se consumaram no ministério da Santa Avó Rosa e do santo profeta Irmão Aldo. No próximo domingo, irmãos, comemoraremos a Páscoa, a família apostólica, unida à família celestial, celebrando a grande vitória que Jesus, nosso Senhor, alcançou sobre a morte e exaltando a sua gloriosa ressurreição, com a qual derrotou para sempre o poder do mal que domina este mundo. Jesus é a nossa Páscoa. Na Santa Comunhão nos alimenta com seu corpo e o seu sangue, sendo esta uma grande graça advinda do seu sacrifício e da sua ressurreição, através dos quais Jesus deu a sua vida por nós. Nós, apostólicos, somos agradecidos a Jesus, nosso Senhor, pelo ministério que realizou na terra, pelo sacrifício que sofreu na cruz e para ser o nosso Salvador, por haver instituído o sacramento da Santa Comunhão, para alimentar o nosso espírito com as suas virtudes preciosas. Nesta Páscoa, adoraremos e louvemos a Jesus e o seu glorioso ministério, realizado em favor de todos nós. Adoremos também a sua Santa Mãe, Maria Santíssima, pelo Filho que nos deu. E, igualmente, bendizemos e exaltemos a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, por ensinar a nossa igreja a compreender e a dar valor ao seu ministério e ao sacrifício de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Que a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, junto com Jesus e a Virgem Maria Santíssima, lhes deem sabedoria para passarem uma semana de reflexão, de reverência, que realmente seja santa, e uma feliz Páscoa com a família. Eu que lhes desejo e deseja a direção da Igreja Apostólica. Portanto, irmãos, aí está a primeira mensagem falando sobre a Semana Santa e a família. E amanhã nós vamos ler a outra mensagem e meditar, pois o horário não permite mais, né? Que a Santa Avó e o Santo Irmão Aldo abençoe a todos e também dê uma noite muito feliz a todos. Agradeço pela sua presença, o trabalho dos coristas, os obreiros, diaconisa, e que Deus possa abençoar a todos. Amém. Todos em pé. Vamos fazer a nossa oração para encerrar nossa reunião. Querida e Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, Jesus bendito, nesse momento, avó, estamos encerrando mais um trabalho apostólico. Agradecido nós estamos pela grande recompensa do reino dos céus e por estar também, ó Pai, junto com a família celeste, participando de mais esta santa reunião. Obrigado, Santa Avó, obrigado, Santo Irmão Aldo, obrigado, Jesus, pelas palavras advindas do reino dos céus e que já estão armazenadas em nosso espírito para que nós possamos ser cada vez mais forte de corpo e alma. E agora, Santa Avó, eu suplico a bênção da Senhora para todos os teus filhos apostólicos que estão presentes em nossa reunião. Dê a eles saúde, dê a eles paz, dê a eles a tranquilidade de viver bem em família, como apostólico, como irmandade. Santa Avó, me lembro também de pedir à Senhora, aos casais, aos filhos
E aqueles também, ó querida avó, que já estão com o peso da idade, cansado pelos dias de vida. Vó, eu suplico a tua bênção a todos os teus filhos. Me lembro também agora desses nomes cujo foi colocado nesta caixinha de oração. Pedido dos teus filhos, estão nesses recortes de papel. Lembrados pela senhora, pelo santo irmão Aldo. Interceda a Deus por todos nós, avó. E assim seremos então grandemente abençoado. Querida e santa avó, despede os teus filhos agora em paz, dando uma noite feliz a todos eles e um bom regresso para o seu lar. E uma noite feliz e abençoada. Em nome da Senhora do Irmão Aldo, de Jesus e da Virgem Maria, encerro esta reunião, crendo que teus filhos estão abençoados em nome do Pai. Amém. Paz do Senhor para todos e vão com Deus.